Agora vejamos o lado do adversário. Hebreus 2,14. Uma vez que os filhos são carne e sangue, ele também partilhou de sua humanidade, para que por sua morte ele pudesse destruir aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo. Então o diabo pensava que o tinha derrotado. Mas a maior derrota aparente se tornou a maior vitória de todos os tempos. Assim, a igreja do Velho Testamento foi orientada e protegida por Deus, de modo que ela pudesse proclamar e dar lugar ao Messias. Apocalipse 12:13. E o dragão perseguiu a mulher que tinha dado à luz a criança. Agora, será que esta é Maria? O que o dragão fez depois que o Senhor foi levado ao céu? O que ele fez? Ele perseguiu o povo de Deus. Então o dragão, Satanás, agora vai atrás daqueles que professam a Jesus Cristo. Apocalipse 12:6. E a mulher fugiu para o deserto. Trata-se de um lugar com pouca gente, não um lugar com muitas nações. É um deserto, um lugar seco, oculto, solitário, onde ela tinha um lugar preparado por Deus, para que eles a pudessem alimentar por 1.260 dias. Apocalipse 12:6. Agora, nós já ouvimos isso antes. Agora, vamos dar uma olhada no paralelismo hebraico aqui. 1.260 dias. Se nós formos até Apocalipse 12:14, nós temos o mesmo simbolismo. E a mulher, vejam, aí está a mulher. Foram dadas 2 asas de uma grande águia, para que ela pudesse fugir ao deserto, até o seu lugar, onde ela é alimentada por um tempo, e tempos e metade de um tempo. Então nós temos 2 tempos mencionados aqui. 1.260 dias e tempos e metade de um tempo. Mas é o mesmo simbolismo. Temos a mulher, temos o deserto e temos tempo. O que isso nos diz? Trata-se do mesmo período de tempo. Profeticamente, é o mesmo período. E eu te dei um dia por um ano, Ezequiel 4:6. Então, isso significa 1.260 dias proféticos, ou seja, 1.260 anos literais. E nós temos esses períodos de tempo também em Daniel 7:25. Um tempo, tempos e a metade de um tempo. Daniel 12:7. Tempo, tempos e metade de um tempo. 3 anos e meio profético. 3,5 vezes 360 igual a 1.260. 42 meses. 42 meses proféticos. 30 dias por mês. Esse era o número de dias no mês hebraico. 30 vezes 42, 1.260. Tempo, tempos e metade de um tempo. 42 meses. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 vezes. 7 é o número da perfeição. Este poder ocupa o lugar de Deus. Por isso temos 7 vezes. Agora, nós já falamos disso. O período de 1.260 dias, quando nós lidamos com Apocalipse capítulo 11. Por isso eu não vou falar desse aspecto em detalhes. Basta dizer que o sistema papal oficialmente começou o seu governo em 538 e foi oficialmente terminado em 1798, numa aparente ferida quando o Papa foi levado cativo e Napoleão declarou que o governo do papado tinha acabado. Claro, a Bíblia diz que a ferida seria curada e que, mais uma vez, esse poder se qualificaria como besta e que o mundo inteiro seguiria. Mas durante esse período de 1.260 dias, de 548 a 1798, o papado incansavelmente perseguiu o povo de Deus, que estava espalhado e que se ocultava no deserto. Números 1, 51 a 53, o tabernáculo foi erigido no meio do povo. E João 1,14 diz que Jesus estava no meio do seu povo. O tabernáculo é o caminho da salvação. Jesus é a porta, Jesus é o sacrifício. Jesus é aquele que te lava. Jesus é a luz do mundo, o intercessor, o pão da vida. Aquele que nos protege das consequências da lei. Esta é a história do tabernáculo. Ele nos cobre com a sua justiça.
Tudo representa a Jesus Cristo. A igreja no deserto e o tabernáculo no deserto são paralelos lindos entre o Antigo e o Novo Testamento. Então, o objetivo de Satanás era atacar a igreja de Deus. Ele estava furioso. Ele não tinha derrotado a Jesus Cristo. Jesus Cristo tinha ressuscitado dos mortos. Ele sabia que a sua batalha estava perdida e por isso ele estava furioso. E quem seria a sua espada? Apocalipse 17. Eu vi uma mulher sentada numa besta escarlate cheia de nomes de blasfêmia. Nós já falamos sobre isso em detalhes. E sobre a sua fronte estava escrito o nome, mistério, Babilônia a Grande, a mãe das prostitutas e abominações da terra. Apocalipse 17, 5. O mistério, Babilônia a Grande. A cidade de Babilônia teve a sua origem quando Deus confundiu as línguas na Torre de Babel. O termo Babilônia em Apocalipse representa a confusão religiosa. E Babel é um portal para Deus, uma outra forma de ser salvo. Então, o que este sistema representa? Em primeiro lugar, representa a autoridade do homem. Em segundo lugar, a palavra do homem. Eles mudaram a palavra de Deus. Agora são eles que ditam as normas. As obras do homem. Como ser salvo por suas próprias obras. A lei do homem. Eles mudaram a lei. Transformaram-na em direitos humanos e as tradições do homem. Bem, Deus diz que nós precisamos escolher. Em 1 Reis 18, 21 temos: E Elias veio até todo o povo e disse: Por quanto tempo cocheareis entre duas opiniões? Se o Senhor é Deus, seguiu. Mas se Baal, então seguiu. Há uma escolha aqui? Sim, nós temos a liberdade de escolha, graças a Deus. Então, esta tendência para adotar um paganismo pela metade já estava desenvolvida desde o início. E os homens justos tentaram conter essa maré. Mas a apostasia chegou até que a igreja, com exceção de um pequeno remanescente, foi submersa na superstição pagã. As Duas Babilônias, página 93. E assim o paganismo entrou na igreja, mascarado de cristianismo. Nós já estudamos o simbolismo. A meia-lua, a lua com a foice, a estrela, simbolizando o nascimento do Messias, que capacitaria as pessoas a se tornarem deuses e a viverem para sempre. Eles tinham o mesmo sistema na Mesopotâmia, também no Egito, onde eles tinham até a trindade, Ísis, Horus e Sete. Os gnósticos viraram o evangelho de cabeça para baixo. Transformaram a Deus e a Jesus Cristo no diabo. O sol se tornou a fonte de vida física, a serpente a fonte da vida espiritual. E Esculápio se tornou a serpente doadora de vida, o Deus serpente. E em todas as esferas, ele era o grande curandeiro. Assim, na medicina, na farmácia. A farmácia significa bruxaria. É a mesma palavra. A palavra para bruxaria é farmácia. Ele se tornaria o curandeiro. Então nós temos o mistério da iniquidade, 2 Tessalonicenses 2, 7. E o mistério, Babilônia, a Grande, Apocalipse 17, 5. Trata-se, portanto, de outro sistema de salvação. Em 2 Timóteo 4, 4 temos: Eles volverão os ouvidos da verdade e darão ouvidos às lendas. Como é que se pode fazer guerra contra a mulher física e espiritualmente? E Deus passou por alto este tempo de ignorância. Eu gosto desse texto, Atos 17, 30, porque sempre as pessoas perguntam: e as pessoas que não sabiam? E essas pobres pessoas no catolicismo de hoje que adoram a Deus de acordo com os ditames da sua própria consciência, o que vai acontecer com eles? Eles todos se perderão? Não, Deus passou por alto o tempo da ignorância. Deus fechou o olho. Ele os julga de acordo com a luz que eles tiveram e de acordo com sua habilidade de fazer o que é certo nas circunstâncias do seu conhecimento. Deus é um Deus justo, eu gosto disso. Mas aquele que sabe que deveria fazer o bem e não faz,
ele comete pecado, Tiago 4,17. Opa! Aí está o outro lado. Em outras palavras, se você sabe o que é o certo e o que é errado, e você não o pratica, o que vai acontecer então? Então isso se torna pecado para você, e você se torna responsável. Bem, isso significa que Constantino foi ele que escreveu as primeiras leis contrárias às leis de Deus, e todos aqueles que não estavam desejosos no princípio do cristianismo de obedecer, mas eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. E eles não preferiram a vida à morte. Apocalipse 12:11. Então, estas pessoas perseguidas sofreram este ataque tremendo do dragão. De modo que o cristianismo primitivo era baseado total e completamente na palavra de Deus. Eles criam que eles eram justificados livremente por sua graça através da redenção que há em Cristo Jesus, Romanos 3:24. Não há nada que eu possa fazer para ganhar pontos com Deus. Nada. Todas as boas obras que eu tenho são uma consequência da sua graça salvadora. Eu não posso comprar o meu lugar no céu. Eu não posso colocar dinheiro na caixa e ter os meus pecados perdoados. Certo? Eu simplesmente não posso fazer isso. Mas é isso que a igreja na Idade Média ensinava. O sistema divino é totalmente o contrário. É a autoridade de Deus, é a palavra de Deus, o amor de Deus, a lei de Deus, os ensinamentos de Deus. Agora, o que Robert Schuller fala sobre isso? Ele diz, não, nós entendemos errado. Devemos nos mover para longe desta ideia de que a religião tem a Deus por base. O que ela deveria ser? Ela deveria ter o homem por base. Nós, então, não voltamos para o sistema de Babilônia, sim ou não? Ele está ensinando a religião de Babilônia. Isso tudo é parte de Babilônia. E o seu ensinamento é também. Então, dois sistemas bem diferentes de religião colidem. E a mulher se vestia com púrpura e escarlate, e se ataviava com ouro e pedras preciosas e pérolas, e tinha uma taça de ouro na sua mão, cheia das abominações e da imundície de sua fornicação. Temos uma palestra inteira sobre isso. Eu não vou repetir, mas é isso que significa este sistema. Apocalipse 17:1-2. Vinde, e eu vos mostrarei o juízo da grande prostituta que se senta sobre muitas águas, com quem os reis da terra. E infelizmente nós vimos isso quando nós fizemos aquela palestra sobre as Nações Unidas e a nova ordem mundial. Cometeram fornicação, e os habitantes da terra beberam do vinho da sua fornicação. E o mundo inteiro crê nessas doutrinas estranhas que não são sequer bíblicas. O cristianismo se tornou popular, e daí? Bem, ele se tornou a religião da maioria, e agora ele é tão pagão quanto eles eram antes. O erro e a corrupção entrou na igreja como um dilúvio. O Apocalipse previu que milhares seriam enganados com falsos ensinamentos da antiga Babilônia que entrariam na igreja. Por quê? Efésios 6:12 diz, pois não contendemos contra o sangue e a carne, mas contra as potestades, contra os poderes, contra os governos das trevas deste mundo, contra a impiedade espiritual nos lugares altos. Nós adoramos a Deus, e se nós ousamos adorar a Deus, nós temos a ira da serpente. E muitas pessoas capitulam, mas se você ficar com Cristo, então esta é a sua batalha, e você há de pelejar contra estes poderes, e nunca haverá um tempo antes de você descer à sepultura em que você não encare este adversário. Mas as boas novas são, você não tem que encará-lo sozinho. Há alguém que é mais poderoso do que ele, que já o expulsou do céu e que pode expulsá-lo da sua vida também. E há prova disso. Vejam quantas pessoas no mundo que foram purificadas por causa da palavra de Deus. Os adversários não podem lutar contra isso. Então, o rei da palavra Babilônia promulgou uma lei do seu trono sobre a autoridade do Deus Sol. O que quer que ele dissesse era lei. Mas a Bíblia diz, ele é a cabeça do corpo, a igreja. Mas a Bíblia diz,
Jesus é a cabeça do corpo, a igreja. Jesus é a cabeça. Ele era desde o princípio, o primogênito dos mortos, para que em todas as coisas ele tenha a primazia. Colossenses 1,18. Aí estão os dois sistemas. Hoje nós temos um papado que diz: todo o poder debaixo do meu pé. E nós temos o cristianismo, o verdadeiro cristianismo, que diz: todo o poder sob os pés de Jesus. E os dois nunca se encontram, a não ser em oposição. Haverá um conflito e a história se repetirá. Não farás para ti imagem de escultura, não te prostrarás diante delas, nem as servirás. Êxodo 24:5. Naquela época havia imagens literais. Hoje nós temos, talvez, imagens espirituais de escultura. Mas elas estão aí. Notem o que Ezequiel disse acerca da sua época, Ezequiel 8:16. E a porta do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar, ali havia cerca de 25 homens, com as suas costas voltadas para o templo do Senhor, e os seus rostos voltados para o Oriente. E eles adoraram o sol em direção ao Oriente. Aqui nós temos a adoração ao sol. Então, eles voltaram as suas costas para o templo. E Deus planejou os templos de tal forma que eles se voltavam para a direção oposta àquela dos sistemas de adoração pagãos. E isso é interessante. Você perceberá isso no momento. E eles voltaram as suas costas para o templo e olharam para o Oriente. Interessante. Então voltaram as suas costas. E o sol era o principal deus do paganismo. Esta é uma citação interessante. O sol tem adoradores neste mesmo momento na Pérsia e em outras terras. Há, em verdade, algo da realeza no sol, que faz dele um emblema adequado de Jesus, o sol da justiça. Então, a igreja nesses países parece ter dito: podem usar esse velho nome pagão. Ele vai permanecer consagrado, santificado. E assim, o domingo pagão, dedicado a Balder, se tornou o domingo cristão, sagrado a Jesus. O domingo, sendo o dia no qual os gentios solenemente adoravam esse planeta, o Sol, os cristãos pensaram que deveria ser adequado manter o mesmo nome e o mesmo dia, para que eles não pudessem parecer mesquinhos e, assim, impedir a conversão dos gentios. Então foi isso que o catolicismo romano fez. Eles simplesmente assimilaram. E o velho culto ao sol está vivo e ativo hoje. No Egito, o sol era representado por um enorme ponto vermelho. Nós vamos falar sobre esse ponto vermelho mais tarde. E você vai ficar surpreso onde é que ele pode ser encontrado no mundo hoje. E é claro, havia também o nascimento do Deus Sol. Aqui nós temos a deusa Nut, dando à luz o sol. O templo de Hathor, ali ela consome o sol e dá a luz ao sol, ele renasce. E aqui temos a mesma coisa no sistema egípcio, o sol nascendo, então ela dá a luz e o sol nasce. O mesmo na religião asteca, no México, o deus sol nascendo de uma mulher. E aqui você tem os reis do Ceilão, Sri Lanka. Aqui você tem o sol como parte do sistema de adoração. O trono dos faraós tinha o sol nele, e o trono romano tinha o disco solar nele. Então são todos sistemas de adoração do sol do paganismo. Se você gosta de egiptologia, você vai encontrar o disco vermelho em chifres. E você vai ver leões sustentando o disco solar no horizonte. Isso era parte da religião egípcia. Então vamos olhar os nomes dos dias em inglês. Monday era o dia da lua, com a assimilação dos deuses pagãos, escandinavos e anglo-saxões. Tyr, um dos deuses mais velhos da mitologia norueguesa, passou a se identificar com Marte. E por isso nós temos Tisdag, ou Tuesday, terça-feira. Wednesday, quarta-feira, vem de Woden, também conhecido como Odin. E Thor, o deus do trovão dos primeiros povos germânicos, é sinônimo de Thursday, quinta-feira, relacionado com o deus romano Júpiter, enquanto Friday, sexta-feira, recebe o nome de Frigg, a esposa de Odin e a mãe de outro deus pagão, Balder. Aí estão esses nomes. O dia de Saturno
é Saturday, sábado, que é seguido por Sunday, domingo, dia de descanso e recreação, que é observado hoje. O Sol no Mito e na Arte, um livro publicado pela Unesco. Então, eles estão nos dizendo que todo o nosso sistema, toda a nossa cultura, tem por base a adoração pagã do Sol. Vejam o Giovannini, ele tinha o sol bem ali e os símbolos que o papado usa hoje, os símbolos maçônicos, vão além daquilo que pode ser mencionado. Há toda uma palestra em outra série que é chamada O Vinho de Babilônia. Se você quiser ver todo o simbolismo no catolicismo que lida com a adoração do sol. Isis, Horus, Set, o emblema da ordem jesuíta significa Isis, Horus, Set, a trindade egípcia. E você percebe todos esses símbolos na Basílica. Muito fascinante. As cruzes aqui, os símbolos dos pássaros, os símbolos de todas as divindades na adoração pagã do Sol. E este aqui é muito interessante. Este é o deus Sol Hélio, numa tumba pagã descoberta em 1574, sob a Basílica de São Pedro. Vejam vocês que o Vaticano foi construído num local onde havia um templo pagão. De fato, toda a catedral do mundo é construída no local de um templo pagão, onde isso é possível. E aqui há alguns critérios que precisam ser satisfeitos. Os templos são também construídos, sempre que possível, voltados para o Oriente, que é, claro, o oposto do que a Bíblia diz que deve ser. E se você entra na Praça do Vaticano, você tem o maior disco solar do mundo, o disco dentro do disco, imitando o trono de Deus, que é uma roda dentro de uma roda. Trata-se de uma roda com 8 aros. É chamado de disco solar. E basicamente diz, este é o trono de Deus. Aqui está o símbolo de Shamash, e você vê duas cruzes, uma com um traço e uma com a linha ondulada. A ondulação representa o lado feminino. O traço pontudo representa o lado masculino. Aqui está o símbolo de Shamash, e, claro, Shamash era a divindade equivalente a Pan. Pan era o deus da floresta, companheiro de Diana. Bem, se você der uma olhada no seu departamento de florestas, dê uma olhada no seu símbolo, o seu próprio departamento. Eu vi hoje no escritório deles. Este é o símbolo de Shamash. Muito interessante. Significa que as florestas são sagradas hoje porque Pan está lá. E aqui está outro símbolo, um selo cilíndrico da Pérsia. Aqui você tem o símbolo de Zoroastro, e ele é usado hoje até em lugares como Bombaim. Naquele lugar, o sacerdócio de Zoroastro ainda está vivo. Esse é o sistema de adoração. A chama é o símbolo do Deus em Bombaim. Aqui está os sacerdotes trabalhando com a chama, símbolos de Shamash. Símbolos da adoração do sol que você encontrará no budismo, você encontrará no islamismo, você encontrará no sistema yin-yang, o conhecimento do bem e do mal, macho e fêmea. Você o encontra em todas as partes. Vishnu, Zoroastro, outros símbolos que você encontra nas catedrais católicas romanas, no chão, por toda parte. Aí nós temos a adoração pagã do sol em seu auge. Você encontra em Chanuk com as suas 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 lâmpadas. Eu fiquei impressionado quando eu estava em Israel e eu vi grandes cartazes com a menorá, com 9 candelabros. E eu pensei, o que aconteceu aqui? O paganismo está chegando até os muros de Israel. Se você vai ao hinduísmo, o elefante, o número 1, o primeiro, aqui estão os símbolos dele. Alda se senta nos elefantes, decorados com motivos solares. Os elefantes no hinduísmo, Aleph significa o primeiro, o número 1. E 1 é um símbolo de Lúcifer. Nas religiões antigas, Oro era representado como uma ave de rapina. E se você observa as religiões indígenas do mundo, é dessa maneira que elas também representam essa divindade. Então, se você vai até os pajés indígenas, os xamãs, você vai ver os sistemas de adoração solar.
Este é seu sistema de adoração hoje, nada mudou. E se você vai até o Império Azante, eles têm Anubis aqui, eles têm as chaves, o mesmo que o papado. Eles têm todos os sistemas solares, com o Sol, a Lua, as estrelas, e todas as vestimentas tradicionais que você puder encontrar. Por exemplo, nos países do bloco oriental, esses aqui são os símbolos da adoração do Sol. Então aqui está um grupo carismático que vai fazer um culto em Israel. E o que significam esses símbolos ao redor do seu pescoço? O que isso tem que ver com o cristianismo? Esta é a adoração pagã do Sol, nada mais. E aqui você tem a adoração literal do Sol nos dias de hoje. Isso se passa na Inglaterra, Stonehenge. E aqui você tem os druidas. Notem que os druidas se vestem como freiras. Praticamente não há diferença, exceto que a maioria das freiras nem sequer sabem que participam de adoração druida. E isso é muito, muito triste. Rituais de adoração do Sol na Europa, saltando sobre o fogo, uma coisa que Deus proibiu, cerimônias druidas em Stonehenge, por exemplo. Agora, Stonehenge é um lugar muito interessante. Em Stonehenge você tem um círculo de pedras. E originalmente havia uma passagem que levava até este círculo. A passagem consistia de pedras gigantescas. Bem, mais tarde, o que eles fizeram? Eles cobriram as pedras gigantescas e colocaram um teto aí. E essa se tornou uma estrutura básica de uma catedral. E por trás das catedrais antigas, você tem um jardim circular. E se você vai até o centro do jardim, você encontra a pedra no meio, que é o sistema pagão, vocês sabem, da fertilidade e de todas as coisas boas. E se vocês observam esses jardins circulares, vocês descobrem Pan, vocês descobrem Diana, vocês descobrem os consortes. Tudo isso bem escondidinho nos jardins. Eu já estive em vários deles na Inglaterra e na Europa. E é legal tirar fotos aéreas para você ver onde ficam as estruturas originais. Então, hoje, quando você vai a uma catedral, você tem esta longa passagem e você tem o círculo, pelo menos como uma janela, que é conhecida como janela solar, e as pilastras gigantes que separam as câmeras laterais representam a mesma coisa que as pedras de Stonehenge. É também interessante que os grandes lugares de adoração do Sol hoje em dia, eles se localizam no que a gente poderia chamar de linhas. Então, se você pega uma linha e estica essa linha de Stonehenge, ela passaria por Paris, por Roma, pelas pirâmides, por Meca, tudo numa linha reta. Todos os principais lugares de adoração do Sol. É uma história fascinante. E é claro, nas catedrais você também encontra as górgones e outras coisas interessantes. Símbolos solares e festas na França. O solstício do verão, estão pulando sobre o fogo aqui durante a festa de São João, um relevo do século XIX, saltando sobre o fogo, coisas que eles ainda fazem hoje. Na festa de São João, eles ainda acendem uma fogueira, simbolizando a vitória do Deus Sol. E é claro, hoje se chama festa junina. E se nós formos até as religiões orientais, encontramos cada um desses pequenos movimentos, movimentos de mãos, danças, rituais, tudo ritual do Sol. E você pode perceber este movimento da mão aqui onde essa pessoa está. Trata-se de um símbolo pagão antigo e o papado o utiliza como bênção. E se você for até os rituais maçônicos, você sabe alguém que tem que fazer um juramento desta maneira? Os escoteiros, por exemplo, eles fazem o seu juramento assim. Sistemas pagãos de adoração do Sol, usados pelo papado e todas estas coisas. Então, o dragão perseguiu a mulher que estava para dar à luz. E à mulher foram dadas 2 asas de uma grande águia para que ela pudesse fugir para o deserto. Você percebe como Satanás adota todos os símbolos que Deus tem para si mesmo? Ele copia tudo. Satanás nada mais é do que uma máquina de Xerox.
para que ela possa voar ao deserto até o seu lugar, onde ela é alimentada por um tempo, tempos e metade de um tempo. De 538 a 1798, os valdenses, os albigenses, os huguenotes, eles escaparam da ira. Todos que puderam escapar, os outros foram massacrados, sem piedade. Os valdenses, no Vale Valdense, mulheres fiéis de Deus, elas mantiveram a lâmpada da verdade brilhando, mas a sua principal ofensa foi seu amor e reverência pelas Escrituras e seu zelo de converter outras pessoas. Muitos deles sabiam o Novo Testamento todinho de cor. Certamente, se já houve um povo que temeu a Deus, eram essas pessoas infelizes que foram proscritas pela igreja e pelo Estado. O sinal de Vaudois, que discernia o valor da morte, ele seguiu a Cristo e procurou obedecer os mandamentos de Deus. Há um ponto interessante. Isso era contrário à lei de Deus. Então, os valdenses foram perseguidos, e isso vem da história da Inquisição da Idade Média. Trata-se de uma obra histórica. Muitos deles foram expulsos de suas casas com esposa e filhos. Tiravam-lhes a roupa e eram massacrados de forma desumana. Levavam também as criancinhas, esmagavam sua cabeça na rocha. E isso é típico. Leiam o juramento jesuíta e você então vai ver o que eles faziam. Levavam-nos para cavernas e acendiam fogos e os queimavam vivos. Eram, de fato, muito cruéis, muito cruéis. Alguns eram aprisionados, outros eram massacrados e a Inquisição fica falando que eles eram hereges, porque eles decidiam por si mesmo o que eles deveriam crer e praticar. Graças a Deus eu não sirvo um Deus assim. Portanto, por esta escritura apostólica presente, nós lhes damos a ordem estrita de que, por todos os meios possíveis, destruam todas as heresias e matem a todos aqueles que pertencem à diocese que se contaminaram com elas. Deverão exercer toda a autoridade eclesiástica contra elas e contra todos aqueles que se tornaram suspeitos por se associarem com eles. Não poderão apelar contra as suas decisões e, se necessário, vocês poderão fazer com que a princesa e o povo a suprimam com suas espadas. É isso que acontecia, isso é história. O dragão perseguiu a mulher. E o Papa Leão mandou cunhar esta medalha. Ali há a mulher com uma taça na mão, ali há uma mulher com uma taça na mão no verso. E hoje há alguns remanescentes nos vales valdenses de como essas pessoas viveram, do que elas faziam em lugares bem isolados. E a igreja orgulhosamente exibe a Loyola, o fundador dos jesuítas, matando a oposição. Os dois que estão à base da sua espada são Lutero e Calvino. João Hus, ele foi um dos primeiros arautos. A princípio, eles não deixaram que ele celebrasse a missa, só permitiram que ele falasse. E isso foi uma bênção. E deste mesmo púlpito, tudo que ele podia fazer era pregar a palavra de Deus. Maravilhoso! Então toda a liturgia foi abandonada e a palavra de Deus se tornou perfeita. E ele chamou o papado de Babilônia, o rei de Babilônia. Esta foi a sua primeira igreja, ali contra a parede. Ele tinha uma figura do Papa cavalgando um grande cavalo. E então ele tinha uma outra figura de Jesus cavalgando um burrinho. E ele pergunta, quem é mais poderoso? O servo ou o mestre? Perguntas interessantes. Bem, ele morreu na estaca porque ele foi traído. E aqui eles enforcavam os corpos daqueles que os refutavam. Estes são os monumentos huguenotes. Nós já falamos sobre isso. Então, o monumento de Martinho Lutero, Melanchthon, este era bem destemido, o outro era bastante gentil. Às vezes precisamos de gente como Pedro, às vezes precisamos de gente como João. Martinho Lutero, John Wycliffe, João Knox, Tyndale, Calvino, todos grandes pregadores.
E a serpente vomitou da sua boca água como um dilúvio após a mulher. Então, o que ela usou? Ela usou as nações do mundo para perseguir. Ela usou especialmente a França. A França vai ter que prestar contas um dia, começando com Clovis, até a época dos huguenotes, perseguindo os albigenses, a noite de Bartolomeu, o massacre dos huguenotes franceses. Ela vai ter que prestar contas, as guerras francesas, contas de todas essas coisas. Mas a terra, os lugares desocupados, abriu a sua boca e tragou a torrente que o dragão lançara da sua boca. Apocalipse 12, 15 a 16. Apocalipse 17, 15 declara: E ele me disse, as águas que tu viste, nas quais se senta a prostituta, são povos e multidões e nações e línguas. Nós não temos que adivinhar. As nações foram enviadas para perseguir o povo de Deus, mas a terra, onde não há água, abriu-se e eles correram. Eles vieram para os Estados Unidos. Eles estão bem aqui neste país, vivendo hoje, os descendentes dessas pessoas destemidas. Eles foram para a África, eles começaram uma nova vida. E o seu símbolo representa a liberdade, mas infelizmente, com uma mordida nele. É um símbolo maçônico. E o dragão se irou contra a mulher e foi fazer guerra contra o restante da sua semente. Esta mulher fugiu para o deserto durante 1.260 dias. Isso nos traz até a data de 1798. Ela foge para os lugares solitários do Novo Mundo, que acaba sendo povoado. E o protestantismo toma conta do Novo Mundo. E do protestantismo, um novo remanescente se levanta. E o dragão se irou contra a mulher, a igreja, e fez guerra contra o remanescente da sua semente. Agora, quem são eles? Bem, aqui está um atributo, que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Aí está a chave. E nós temos que descobrir da Bíblia quem eles são. Eu gostaria de saber quem é o remanescente que faz com que o dragão se ire, que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. O que isso significa? Bem, Daniel diz: E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, se levanta pelos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, como nunca houve, desde que houve nação, até esta época. E naquele tempo o teu povo será libertado. Todos aqueles que se acharem inscritos no livro. Uau! Nós estamos vivendo na época do fim. A mulher do deserto acabou. O dragão está agora irado com o remanescente da sua semente. Aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Mas Miguel se levantará antes que eles sejam destruídos. Eu te destruirei, ó querubim cobridor. Portanto, eu trarei um fogo diante de ti, e ele te devorará, e eu espalharei as tuas cinzas sobre a terra. Ezequiel 28, 16 a 18. Esta batalha será entre duas grandes forças. Miguel e seus anjos e sua igreja. A mulher. E Satanás e seus anjos e sua igreja, a prostituta de Babilônia. Aqueles que vão participar desse grande conflito final. Seria interessante que eles identificassem os dois lados. Isso seria formidável, para que pudéssemos literalmente dizer: são eles, vocês verão. Bem-aventurados aqueles que guardam os mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar pelas portas na cidade. Apocalipse 22, 14. Então, realmente vale a pena guardar os mandamentos de Deus. Não para ganhar o seu lugar no céu, mas porque você assim escolhe obedecer a Deus e não ao homem.
Este é o X do problema. Trata-se de uma questão de obediência por amor, não de obediência para ganhar algo, para ganhar alguma coisa. A Bíblia diz, a tristeza sincera leva ao arrependimento. Mas há uma tristeza que não leva ao arrependimento. Qual a diferença entre essas duas? A tristeza que não leva ao arrependimento é uma tristeza pela perda, não pelo que você fez. A tristeza que leva ao arrependimento é a tristeza que leva ao reconhecimento de que eu estou em falta, de que eu tenho um problema, de que eu necessito de um Salvador. E quando eu reconheço a Jesus Cristo e me apego a Ele, Ele me concede poder para começar a purificar os meus atos, para que eu faça o que é certo. É Ele que faz, não eu. É por sua graça que eu sou salvo e não pelas minhas obras. Portanto, sim, eles guardam os mandamentos, mas não para ganhar o caminho para o céu, mas porque eles admiram e honram o seu Salvador, o seu Redentor. Dois sistemas em guerra, um dragão e uma mulher de branco. Quais são os atributos? Eles guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Efésios 4, 4-5 diz, há só um corpo e um só espírito, assim como fostes chamados para uma única esperança quando fostes chamados. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Será que são milhares de religiões que nos levam para o céu ou uma só? Uma e apenas. E hoje à noite nós vamos tomar a decisão de que lado vamos estar, de um lado ou do outro. E é claro, você saberá mais detalhes antes que você possa compreender de forma plena a relevância dessa poderosa batalha entre os dois sistemas ideológicos. Um diz, obedecerás ao homem. O outro diz, obedecerás a Deus. E esses dois sistemas estão em conflito. Na palestra de amanhã à noite, nós vamos apresentar uma tabela. Vamos deixar a Bíblia falar. Nós vamos direto ao coração do problema. E vocês vão ver, nas palestras subsequentes, exatamente quem está fazendo guerra contra quem. Qual será o resultado final? E qual vai ser a intervenção de Deus? Na Bíblia, nós vamos estudar esses capítulos fantásticos. Apocalipse 10, Apocalipse 14, 12 e 13. Nós já estudamos. Agora nós vamos para os capítulos finais, a restauração de todas as coisas. Não percam, porque nós vamos dar a resposta final. Sem ela, você só vai saber o que é ruim, mas você não vai saber qual é a solução para o problema. Então, Deus os abençoe e os guarde enquanto vocês meditam nessas coisas.